Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de maio, a última semana do mês. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te peço aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples, basta você passar o mouse aí no o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, também as informações relevantes e as carteiras de ações, que inclusive hoje teve a divulgação da carteira exponencial, que é a carteira semanal, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos, para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje vou falar sobre o Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, CCRO 3, Rent 3, Elet 3, MRFG 3, CIRI 3 e ESTC 3. Começando aqui pelo Ibovespa, em um pregão onde a bolsa americana estava fechada, um volume financeiro aqui mais baixo, observe aqui o volume de negócio, quantidade, volume financeiro bem abaixo da média, abaixo dos dias anteriores. Então temos o Ibovespa com a sinalização positiva no pregão de hoje, mas na questão do volume, sem uma confirmação tão clara, mas de qualquer forma, tecnicamente nós temos a formação de quê? De um pivô de alta, apesar de não estar vindo com fechamento para cima da máxima aqui, temos uma sinalização positiva, superação dos 95.211, que é a superação da máxima da semana passada. Então, um pivô de alta, e aí pegando aqui, fazendo projeção de alta, se eu quiser fazer a projeção alternada Fibonacci em cima deste pivô de alta, a gente teria projeção aqui buscando aquela região de resistência de dois topos anteriores lá na faixa dos 97 mil pontos. Então, região de dois topos, projeção alternada nesse pivô de alta do Fibonacci, ou seja, nesse pivô de alta usando a projeção alternada do Fibonacci, a projeção a partir desse ponto, 61,8% para cima, região dos 97 mil pontos. Segunda projeção, mais próximo lá dos 100 mil pontos para o índice Bovespa, que já seria um topo mais alto lá do índice. Então temos um sinal positivo, enquanto o Ibov não voltar para baixo dessa região aqui, seja da mínima de hoje, seja dessa mínima aqui, que é de 93.299, segue de forma positiva. Conseguiu inclusive fechar acima daquela região dos 94.500 pontos. Então, enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que aconteceu no pregão de hoje, segue com viés positivo para o índice Bovespa. Nos futuros, lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato por sua valiosa audiência aqui no canal. Temos o índice futuro gerando sinal parecido em relação ao Ibovespa, superando a máxima lá num topo anterior, proporcionando no gráfico diário um pivô de alta, só que sem conseguir fechar acima da máxima lá do topo anterior, que é a resistência aqui na faixa dos 95.550 pontos. 95.550, tem outro em 95.205, enfim, algumas resistências para o índice futuro. No gráfico de 60 minutos, o que a gente tem? Abriu subindo e já gerou aqui o rompimento dos topos anteriores. Então, volta agora na região de topos anteriores, esse topo aqui, bate nessa região, bate na média. Se abrir o próximo pregão subindo, abrindo ali, superando a máxima desta última hora de pregão, vai ficar mais para se buscar a operação na ponta compradora. Na realidade, vai entrar agora uma última hora de pregão aqui, ou seja, se já gerar uma sinalização de fundo e permanecer assim a partir do próximo pregão, ou mesmo abrindo aqui, gerando pivô de alta, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se abre aqui para baixo dessa região e abre, ou seja, um pouco até mais forte, para baixo da região de 94.635 a 94.550, se abre para baixo desse patamar aqui e passa a gerar topo descendente abaixo dessa região, principalmente dos 635, fica mais para se buscar a operação de venda. Se eu botar o gráfico aqui de 10 minutos, ou seja, abre forte para baixo, gera retorno aqui do preço e passa a gerar topo descendente aqui no gráfico de 10 minutos abaixo dos 94.900, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Mas dentro da correção que está sendo apresentada no G60, o que seria mais interessante para se trabalhar na operação na ponta compradora, após confirmar aqui a formação de um fundo ascendente ou mantendo aí a perspectiva justamente de pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Indo para o dólar no dia de hoje, sinal bom, alta de 0,27%. Quando eu falo sinal bom, no sentido de confirmação de um fundo, não chega a confirmação de um fundo, um sinal de possível fundo
em cima de um patamar de suporte do gráfico diário, ou seja, uma antiga resistência. Agora são várias resistências anteriores que foram superadas. O mercado gera o chamado pullback e agora com a possibilidade de iniciar a formação de um fundo em cima dessa região de suporte. A superação da máxima de hoje, 4,043, aumenta a probabilidade de se ter um movimento de subida que favoreceria justamente mais buscar a operação na ponta compradora. Olhando para o gráfico de 60 minutos, temos um movimento de subida, gerou aqui esse movimento de subida, trabalhando até inclusive acima de um patamar aqui intermediário de resistência, deu uma patinada nessa região dos 4,035,50, mas permaneceu acima desse patamar. Enquanto estiver acima dessa região até a mínima aqui de 4,031, ou seja, enquanto estiver acima de 4,035,50, 4,031, principalmente se abrir subindo, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu caindo, ou essa última hora de pregão fecha aqui embaixo e na próxima hora de pregão, que seria a abertura do próximo pregão, mantém-se abaixo justamente da região que eu comentei, dos 4,032,50, 4,031,50, vem para baixo desse patamar, fica mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, ou seja, o mercado vem, abre aqui para baixo dessa região, vem aqui, perde essa região de fundo, depois passa a gerar topo descendente ou pivô de baixo, fica mais para trabalhar na ponta vendedora. Se o mercado abre subindo, mantém a sua perspectiva de alta e passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima preferencialmente dessa região que está funcionando aqui como resistência em torno de 4,038,50, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Vamos lá para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,46%. Lembrando, o mercado está dentro do leilão de fechamento, logo pode alterar um pouco essa variação que eu estou comentando, desde o Ibovespa, a PTR4, indo aqui daqui a pouco para Vale 3 também. Então temos uma alta de 0,46%, a Petros conseguiu, assim como o Ibovespa, superar a máxima de um topo ali anterior, mas parou nessa resistência, ou seja, está vindo com fechamento mais próximo da mínima do dia, depois de ter testado a resistência em 26,47 a 26,59. Então, ativo, trazendo a perspectiva de queda desde que venha a perder a mínima do pregão de hoje, ou seja, confirmar um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente, o padrão baixista. E o padrão, ou seja, a sinalização mais baixista da ação seria um fechamento aí em baixa, fechamento aí para baixo dos R$26, seria, na minha opinião, seria um sinal um pouco mais relevante de queda para o ativo, apontando para o suporte de 25,73 e também lá um suporte intermediário em R$25,45. Enquanto isso não acontecer, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade até de gerar uma sinalização aqui de fundo ascendente no dia 60, ou seja, abre com gap de alta, volta para a região do suporte, se voltar aqui para cima da máxima dessa última hora de pregão, é a alternativa de arriscar uma operação de compra de fundo ascendente no dia 60, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento ainda, a continuidade do movimento de subida do gráfico diário, apesar desse candle de baixo. Quando eu falo apesar desse candle de baixo, a gente vai falar aqui agora da Vale 3, que é algo nesse sentido, ou seja, apesar desse candle aqui, candle de baixa, não dia de baixa. Apesar desse candle de baixo, o que aconteceu com a Vale 3? Abriu aqui em cima, já acima do patamar que era o patamar que deveria ser superado e foi superado na sexta-feira. Eu tinha comentado na última videoanálise de fechamento da semana, que o que encaixaria aqui para mim seria uma compra pelo G60, só que ela já abriu lá em cima. Então, deixando o stop um pouco mais longo, eu optei por não fazer essa entrada. Ativo foi bem e nessa última hora de pregão, ainda vindo aqui para sinalizar mais um fundo ascendente, mais um pivô de alta. Então, bom fechamento da Vale 3 com alta de 4,02%, está ainda dentro do leilão de fechamento e apontando até para reduzir um pouquinho essa alta, mas muito pouco, 50,19 por enquanto ali o leilão de fechamento do ativo. Então, ativo gera um sinal bem positivo, porque o semanal confirma um movimento de subida que é proporcionado por um fundo ascendente, que não tinha fechado ali para cima, mas agora já traz um primeiro pregão bem positivo na semana. Correções no gráfico diário de 60 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra neste ativo. Para quem está comprado, dá para ir conduzindo a operação a cada nova mínima ascendente, se a compra for uma compra de curto prazo, de swing trade, essa é uma das formas que você pode trabalhar em termos de condução da operação. As resistências mais próximas, 50,40 a 50,63, depois aquele nível um pouco mais elevante, que é esse aqui, que passa por esse fundo anterior, passa por essa região de topo aqui, dessa região de gap,
e aqui funciona como resistência desde o patamar do 51,06 até a região de fechamento ali na faixa dos 51,33. Na sequência, vamos falar de CCRO3, ativo que a gente está comprado, fechou bem o pregão com alta de 2,66%, ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco. Alterei já os stops, né, o ponto de stop e objetivo dessa operação. Então o stop dessa operação já foi reposicionado basicamente para baixo da mínima de hoje, que já é um stop de proteção, um pouco acima do nosso preço de entrada. E o objetivo foi reposicionado aí um pouco mais para cima, para a faixa dos R$ 13,51. Enfim, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho neste ativo. Ou seja, se o mercado resolver abrir para baixo e perder essa mínima, a gente aciona a nossa saída. Ele basicamente é um stop de proteção, não saindo mais perdendo deste papel. Não sei, logicamente, que abra com forte gap de baixa. Mas no primeiro momento, stop de proteção no ativo. Rende 3 também aqui posicionado na operação aí na ponta compradora. Pregão passado teve uma dificuldade de fechar aqui acima, a gente está aqui dentro do leilão de fechamento, o leilão está apontando para 37,22, um pouquinho aqui para cima ainda, ação pelo menos vindo para um fechamento aí acima da região de resistência dos R$ 37,00. Então é algo bom que está acontecendo com o ativo, para a nossa operação logicamente, traz uma possibilidade de trabalhar com stop já bem curto, abaixo da mínima desse candle, porque se fechar aqui acima e voltar para baixo já não é algo que eu gostaria pelo menos de ver nesta operação, ou seja, o stop já poderia ser trabalhado ali na faixa dos 36,30 e tentando pegar aí um movimento maior para cima, lembrando nosso objetivo está mais para cima aí na faixa aqui dos R$ 38,16 na ação. Posso até buscar uma melhor relação risco-ganho dependendo do desempenho do papel. Foi até um ativo que eu adicionei hoje na carteira exponencial, na carteira semanal aqui, divulgado dentro do canal DV Invest no Telegram, que você pode, lembrando, fazer parte, bastando clicar aqui nesse izinho. Dá para você fazer parte aí desse canal. Tem um card aí que vai aparecer com os procedimentos para você seguir. Depois vamos falar da Elet 3, que tem aqui uma alta no pregão de hoje de 1,67%. Não saiu ainda do leilão. O leilão aqui está apontando para 33,46 para reduzir um pouco a alta do ativo. Então tem essa alta de 1,67%. Stop dessa ação já foi também reposicionado, nesse momento em R$ 32,99, abaixo da mínima deste pregão. Então conseguiu fechar aqui acima, também não seria interessante voltar para baixo dessa mínima. Então podemos reposicionar o stop. Eu vou formalizar isso a partir do próximo pregão, para baixo dos R$ 33,20, mínima do pregão de hoje. Lembrando que a nossa entrada ali na Elet 3 volta dos R$ 33,24, stop ali na faixa dos R$ 33,19. Basicamente um stop aí no 0 a 0 muito próximo do fechamento aqui, muito próximo do nosso ponto de entrada. Marfrig MFG3, alta de 1%, fechou o pregão aí com alta de 1%, segue dentro do movimento de subida, seguimos posicionados sem muita alteração em relação a essa posição da MRFG3. Seguimos com o stop por enquanto aqui embaixo, dependendo do desenrolar dessa operação aqui para cima dessa zona de resistência, que vai de 7,18 a 7,22, dá para a gente pensar em reposicionar o stop dessa operação, mas por enquanto sem nenhuma alteração na compra aí em andamento da Marfrig. City 3, bom fechamento aqui no pregão de hoje, um engolfo de alta no pregão de hoje, trazendo a possibilidade de arriscar até uma operação de compra no ativo com stop para baixo desse patamar. Dependendo da abertura do próximo pregão, o leilão puxou o papel para cima. Observe como o leilão puxou aqui em 0,72% o papel para cima. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ela estava até enrolada aqui. Quando eu coloquei ela para videoanálise, ela não tinha fechado aqui para cima, que era justamente para pensar na entrada na superação dessa máxima aqui, que seria a máxima do pregão de hoje. Mas ela terminou gerando isso no leilão de fechamento. Aí uma possibilidade de entrada aqui com stop abaixo dessa mínima, na mínima desse fundo ascendente. A outra situação, stop um pouco mais longo pelo gráfico diário, aqui nessa superação, com stop aqui embaixo, tentando pegar uma movimentação para cima na City 3. Ou seja, um fundo ascendente no gráfico diário, com a expectativa de poder vir a testar, não só romper esse topo, mas vir a testar esses topos aqui anteriores. Depois da City 3, vamos falar aqui da ESTC3, que terminou o pregão bem também, com alta de 4,08%. Essa alta de 4,08% gera aqui um pivô de alta no gráfico diário. Vinha aqui, foi lá em cima, bateu na zona de resistência, voltou lá para baixo, bate de novo na zona de resistência, volta aqui para baixo e agora confirma um pivô de alta. Então é um pivô de alta, para quem gosta de olhar a questão do volume abaixo da média, não é? Teve a questão do feriado também, né? Então o feriado nos Estados Unidos que geralmente reduz o volume financeiro, o giro financeiro por aqui.
Então, com esse pivô de alta, uma das alternativas de entrada, candle de força, o stop ficaria aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida na ESTC3. Lembrando que em termos de resistência, mais relevante no gráfico semanal, fica lá na faixa dos 29,75, não está muito longe disso. Depois o número redondo dos R$30, e aí tem dois topos que a gente vai visualizar melhor pelo gráfico diário, que é a região dos 30,93 a 31,41 e depois a região de 31,91 a 32,25. Então, esses são os ativos aí que eu destaco neste pregão, ou seja, pelo menos dentro dos meus critérios, que vi um destaque um pouco mais relevante dentro desse pregão e que podem trazer oportunidades aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.